paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos da Igreja Videira em Bruxelas e aos demais irmãos que ao redor do mundo puderem estar acompanhando o nosso culto online aqui pelo YouTube. Eu quero convidar você a se voltar para o seu Espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, para que você possa nesse domingo realmente se voltar para Ele, para aquele que vive e reina, para que a palavra dele possa penetrar no seu coração de forma que gere a devida transformação, a transformação da alma. Que a sua mente possa ser renovada pela palavra de Deus, que a sua alma possa ser transformada e que o seu espírito exulte na presença do Deus vivo. A palavra de Deus diz, do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia, aleluia. Eu sei que você teme ao Senhor, eu sei que você crê no nome de Jesus, eu sei que você está unido conosco nesse momento, mesmo que não fisicamente, mesmo que não no mesmo ambiente físico, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito. Nós estamos unidos porque Ele nos une. Aonde houver um crente, aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo está nele. Por isso nós somos um só Espírito, nós somos um só coração, nós somos uma só palavra, nós somos igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o corpo do Deus vivo. Aquilo que Jesus tem, nós temos também. Onde Ele está assentado nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, nós estamos com Ele. Por isso nós estamos acima do inimigo. Por isso nós temos a voz de Deus, nós temos a mente de Cristo. E quando nós declaramos e decretamos, o Senhor chancela, o Senhor confirma. Por isso eu declaro em nome de Jesus que nesse domingo o Senhor vai tocar o teu coração profundamente. Eu declaro que o Espírito Santo vai gerar uma mudança verdadeira, profunda na sua vida. Que o Espírito Santo vai falar com você e que a palavra vai penetrar e transformar. E que você será um novo homem. Que você será e viverá aquilo que uma nova criatura pode viver. A sua vida não será mais a mesma, pois o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Por isso eu te convido nesse momento a fechar seus olhos, aí onde você está. Vamos louvar a Ele. Vamos louvar a Deus. Enquanto os instrumentos tocam, a nossa irmã Roxana vai ministrar o louvor, mas eu quero que você entre nesse espírito. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus, Tu és o Deus incomparável, Senhor. Tu és o Deus do meu coração. Diga assim para Ele. Tu és o Deus do meu coração e em Ti encontrei a salvação. A glória e a majestade sempre vou contemplar. Contemple a majestade do Senhor. Contemple o amor do Senhor nesta hora. Sinta Ele te abraçando. Deus do meu coração.
encontrei a salvação. Sua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. És o Deus eterno, sou Senhor e Santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o nosso Salvador. Oh, aleluia. Aleluia. Declare. Aleluia. Bendito o nome. Deus eterno, aleluia. És o Deus eterno, sou Senhor e Santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, sou Senhor e Santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Oh Deus, tu és o nosso Salvador. Obrigada, Jesus, pela tua presença, Senhor. Oh Espírito de Deus, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Aí onde você está, você pode colocar a mão no seu coração. Receba a cura do Senhor. Acredite que há poder no sangue do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Você foi redimido. Aleluia, Jesus. Sou redimido. pecados tu levaste.
de Jesus, todo cego verá e todos, aleluia, confessamos, Senhor, que sem Ti, Senhor, não somos nada, nada sem Ti, Jesus. Oh Deus, santo, 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 Tu és, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Louvor a Deus é tão importante porque nós nos conectamos ao Senhor de maneira viva. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo santo. Por isso que o Espírito Santo possa te conduzir na adoração, no conhecimento da verdade de Deus, que o Espírito Santo possa te fazer enxergar aquilo que Deus quer te mostrar nessa manhã. Amém? Quero compartilhar com os irmãos a propósito dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Muitos dizem que o dízimo é coisa do Velho Testamento, mas aqui é Jesus falando sobre o dízimo. No Novo Testamento, no livro de Lucas, ele diz o seguinte: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que é importante dar o dízimo, mas que você não dê o dízimo de maneira religiosa, simplesmente para cumprir uma obrigação religiosa. Há muitos que nem dizimam. Isso é mais lamentável ainda. Mas o que Jesus está ensinando aqui, como mais um dos princípios que nós precisamos entender da vida de Deus em nós, é que nós precisamos aprender a dizimar por amor, por gratidão, por reconhecimento da obra de Deus em nossas vidas. Porque Ele nos alcançou, nós agora somos a igreja do Senhor, nós fomos chamados para cooperar com Deus no seu propósito eterno, de ter um grupo de pessoas que sejam a sua imagem e semelhança. E assim você está sendo transformado a cada dia, quando você ouve a palavra de Deus e segue o caminho que Deus te ensina. O dízimo, ele tem uma fundamentação, em todo o tempo foi para que a casa de Deus, no sentido de a igreja, fosse sustentada e pudesse crescer. A obra começou lá no livro de Atos dos Apóstolos, e eles entregavam tudo o que tinham. O padrão que eles viviam era muito mais intenso do que nós vivemos hoje. Mas sabe, queridos, o que Deus requer de você, Ele não requer porque Ele mesmo precise de alguma coisa. Jesus está ensinando os fariseus, falando para eles: vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Então eles faziam isso de maneira religiosa. Há outras coisas que eles faziam que não eram adequadas, assim como muitos de nós fazemos coisas que não são adequadas. Mas Deus está dizendo para você sobre a justiça, porque Cristo justificou a sua vida. Cristo pagou o preço pela sua salvação, e você agora é justiça de Deus em Cristo Jesus. E o amor de Deus, porque Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu Jesus para morrer no nosso lugar. Então aqueles fariseus, eles não conseguiam compreender isso ainda, o amor de Deus. De que maneira o amor de Deus se manifestava naquele tempo, com todas as bênçãos de Deus. Eu quero dizer, a maior bênção era Jesus, e Ele estava ali com eles, falando para eles. Hoje eu quero te dizer, Jesus está falando para você: não despreze a justiça que Deus te deu. Aqueles fariseus ainda não tinham presenciado isso, mas tinham vivido muitas outras bênçãos da parte de Deus. Jesus veio como Salvador e eles o rejeitaram. Não rejeite aquilo que Deus te deu. Não rejeite o sentido da vida. A justiça e o amor de Deus estão em você, mas Jesus falou: você também devia dar o dízimo. Dizimar e ofertar é uma expressão de amor. Por isso eu quero convidar você a fazer isso. Nesse tempo onde não estamos nos reunindo, muitos dos irmãos simplesmente deixaram de dizimar.
muito menos de ofertar, porque as ofertas eram só nos cultos. Então eu quero dizer para você, a sua fidelidade não é a mim, a sua fidelidade é a Deus. E se você sabe que Deus é fiel e que tudo que você tem vem dele, não esqueça, não deixe, não despreze a justiça e o amor de Deus. Dizime e oferte. Nós temos uma conta na igreja, você tem acesso a ela, você que é membro da igreja, você pode dizimar e ofertar. E se você não tiver como fazer isso, não tiver uma conta no banco, se você é dizimista em espécie, em dinheiro, você pode pedir ao seu líder ou para mim, eu vou buscar, porque esse é o meu trabalho. Amém, queridos? Eu vou orar por você. Muitos irmãos têm me procurado, graças a Deus, mas não são todos os que dizimavam antes. Por isso eu estou convocando você. Seja fiel. A igreja não vai acabar. A igreja não vai deixar de existir e nem de ter as suas necessidades. Amém? Senhor, eu quero abençoar as vidas dos meus irmãos que vão entregar, vão devolver os seus dízimos e vão fazer as suas ofertas. Senhor, toca o coração de cada um deles. Toca o coração para que eles possam de fato valorizar a tua justiça e o teu amor. Que eles não desprezem aquilo que o Senhor fez e que possam de fato declarar, demonstrar de maneira prática aquilo que creem e aquilo que são gratos ao Senhor. Por isso eu os abençoo. Declaro que o Senhor abre portas para eles. Que aqueles que hoje estão desempregados vão conseguir emprego. Que aqueles que hoje querem uma melhoria salarial, uma melhoria profissional, o Senhor vai abrir as portas. Aqueles que têm buscado a sua regularização da situação aqui na Bélgica, eu declaro, o Senhor abre as portas e abençoa os meus irmãos. E se você crê e recebe essa palavra, diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar o nosso culto. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos a respeito do propósito eterno de Deus para o homem. Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 2:16, a palavra de Deus diz: e o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, esse foi o pecado original, onde o homem decidiu livremente desobedecer a direção de Deus. Ele podia comer de todas as árvores, só de uma ele não podia comer, e foi essa que ele escolheu comer. Portanto, queridos, existe dentro de cada ser humano, hoje eu quero te dizer, o desejo real de entender o motivo da sua existência, a forma pela qual veio a existir e qual o destino final de cada ser humano. Para toda e qualquer pessoa, a necessidade de compreender as coisas da vida é um fato inquestionável. O homem, no dia em que pecou, ele perdeu a convivência com Deus, o contato com Deus. Ele deixou de estar junto a Deus. Foi o propósito para o qual Deus o criou. Mas as pessoas não conseguem compreender isso. Várias teorias foram e continuam sendo formuladas para entender pelos cientistas, pelos filósofos, pelos pensadores em geral, buscando compreender o sentido da vida. Esse sentido foi perdido no dia em que o homem pecou, no dia em que o homem se afastou do propósito original de Deus, do propósito eterno de Deus. E tudo isso acontece hoje. As pessoas querem compreender e não conseguem, e formam muitas teorias, porque segundo a palavra de Deus, Deus criou o homem, assim como esse texto que eu li para os irmãos em Gênesis 1:26, criou o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. E assim o homem tem sede por ser e por saber, porque Deus é assim. Deus é, Ele é tudo em todos. Deus sabe todas as coisas. Deus pode, Ele tem todo o poder. E nós somos feitos para ser assim. Isaías 42:5 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz,
que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Deus diz, Deus formou a terra, Deus deu forma a tudo, Deus criou tudo aquilo que produz, plantas, animais, Deus criou todas as coisas, e deu fôlego de vida ao povo, e deu o espírito para que nós possamos viver. Então Deus, ele sempre existiu, e Deus sempre existiu numa eternidade perfeita. Deus, ele é um só, mas ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você possa pensar, eu sei tudo isso. Pois é, eu quero te levar a meditar sobre isso. Porque Deus é um ser único, infinitamente poderoso, que tem toda a sabedoria, que está em todo lugar, que está em todo o tempo. Deus não é limitado pelo tempo. E ele se manifesta nessas três pessoas. Cada uma dessas pessoas tem uma ação distinta, mas eles são um só. Esse é o modelo perfeito do relacionamento eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre se relacionaram perfeitamente. Por isso eles são um só. Meus amados irmãos, no relacionamento de Deus, nesse modelo perfeito, tudo é comum, tudo funciona sem nenhum problema, absolutamente harmonioso, maravilhoso. E Deus criou o homem para fazer parte desse relacionamento. Incluiu o homem, o ser humano, na pessoa do Filho. A extensão da sua vida perfeita abriu a porta para a participação do ser humano. E a isso nós chamamos o propósito eterno de Deus para o homem. Viver num relacionamento eterno com Deus. Nós fomos criados para isso. Os filósofos e cientistas ficam procurando achar, dentro das suas teorias, por que o homem veio, como que ele veio, aonde que ele vai. Mas nós que cremos em Deus já sabemos. Nós fomos criados por Ele, para termos relacionamento com Ele, e viveremos eternamente com Ele. O que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quem escreveu isso foi Salomão. Depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já passou na face da terra, porque recebeu sabedoria de Deus. E ele disse isso, Deus fez tudo no seu devido tempo, e ele pôs a eternidade no coração do homem. Você foi feito para ser eterno. Por isso nós não nos conformamos com a morte não faz parte do plano de Deus. O homem foi criado para ser como Deus, perfeito e imortal. Mas o homem se depara, veja, o homem foi criado para isso, mas muitos não sabem disso. Muitos creem que a vida é só esse tempo aqui. Muitos acreditam que ficam voltando em outras vidas, em outros corpos. Nada disso a Bíblia fala. Então o homem que foi criado para ser, lá dentro dele existe isso, está latente, lá dentro, ele não sabe, mas ele foi criado para ser imortal. E aí ele se depara com o fato de que ele tem defeitos e é mortal. Sabe, é interessante você ver que dentro de cada homem existe essa essência da criação. Por quê? Porque Deus fez o homem num formato específico, e Ele fez o homem para viver como o próprio Deus. Mas depois do pecado original, onde o homem se alimentou de uma certa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, depois disso, todo ser que nasce, já nasce destinado à morte. O homem se alimentou dessa árvore e ele contrariou, Agora, com essa atitude, ele contrariou a vontade de Deus e o plano original de Deus. Agora, a essência continua existindo, mas a morte entrou. Por isso, meus queridos, há tantas formas de se tentar conhecer e explicar a existência humana. Por isso aparecem tantas religiões, tantas teorias, porque as pessoas ficam achando, procurando, porque lá dentro delas existe esse desejo de conhecer a essência, de conhecer a criação, de conhecer a Deus. E agora, nada faz sentido. Por quê? Porque aquilo que Deus planejou foi contrariado.
Então o homem hoje vive uma vida que não tem um real sentido se ele não conhece a Deus. A morte é o maior medo do homem. Por quê? Porque contraria aquilo que Deus definiu. Porque contraria a forma como o próprio Deus vive. Deus é imortal. E Ele nos fez para isso. Portanto, nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente. A palavra de Deus, em Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O homem nada pode descobrir do que há de vir depois dele, se Deus não revelar. Portanto, meus amados irmãos, o homem natural não consegue compreender essa situação. O que a Bíblia diz isso, olha. No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então o homem, depois do pecado original, não consegue compreender essa situação, porque dentro dele ele tem um desejo pela eternidade, mas a realidade dele é que ele enfrenta a morte. Por quê? Porque o homem perdeu a essência do relacionamento que foi planejado por Deus. Deus fez o homem para ser como ele é, e deu a esse homem a capacidade de escolher aquilo que ele quer, o livre-arbítrio. Mas Deus não deu essa capacidade sem antes orientar o homem aquilo que ele deveria escolher. Então Deus colocou o homem, deixou lá todas as árvores, a do bem e do mal e a da vida, e ele falou: olha, não come da árvore do bem e do mal. É verdade que a Bíblia não diz que Deus falou coma da árvore da vida, mas elas estavam no centro do jardim, e o homem tinha uma escolha para fazer. Eu quero te dizer, o Deus falou: não coma daquela árvore, e o homem comeu. Então depois disso, queridos, perdeu a essência no sentido da prática. Ela continuava dentro, mas agora não existe mais esse relacionamento, não existe mais essa percepção de Deus. Então, se o próprio Deus tem o poder para decidir, Ele deu ao homem também o poder para decidir. Mas sabe, o primeiro homem, ele se deixou enganar. E ao invés de se alimentar da árvore da vida, que representa o relacionamento com Deus, porque Deus é vida, e não há nada, não há vida fora dele, fora de Deus só há morte. Então a árvore da vida representa esse relacionamento. É Deus quem dá a vida. E o homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o quê? A sua independência. O homem fazer aquilo que ele quer, ele mesmo decide aquilo que ele quer fazer. Então ele não precisa de conselhos da parte de Deus, ele mesmo decide. Então ele não busca Deus, ele não busca saber o que Deus quer, ele faz a sua própria vontade. Assim o homem então adquiriu a capacidade de saber por si mesmo, e agora ele não é mais orientado por Deus. Eclesiastes 7:29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em confusão. O homem se meteu em astúcias. O homem decidiu fazer aquilo que ele mesmo queria, e aí perdeu a essência no sentido da prática. Lá dentro dele continuava o desejo, mas fora a atitude dele já não convinha, não condizia mais com a realidade de Deus. Então a forma da existência divina para a qual o homem foi criado agora está lá, na alma, latente, está lá dentro. Mas esse homem agora é sem Deus, porque o espírito dele está amortecido. Nós somos espírito, temos uma alma e vivemos um corpo. Mas o espírito do homem sem Deus está morto. Um homem sem Deus, um homem que não crê em Jesus, não consegue perceber as coisas de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Então veja, depois que o homem pecou, agora ele não podia se alimentar da árvore da vida, porque se ele se alimentasse da árvore da vida, que era a vontade perfeita de Deus, depois do pecado, ele viveria eternamente amaldiçoado. Se ele comesse agora, então ele estaria condenado a viver eternamente sem Deus. Mas como Deus não pode ser vencido, Deus tomou as suas providências. Olha só, Gênesis 3:21, a Bíblia diz que Deus fez o Senhor Deus
vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus agora limitou o homem. Inclusive ele colocou uma espada refulgindo diante da árvore para que o homem não pudesse chegar nela, a árvore da vida. Então o projeto original de Deus para o homem agora precisou do quê? De um plano de salvação. Não era o propósito de Deus ter que salvar o homem deveria viver uma vida perfeita eternamente. Mas agora precisou de um plano de salvação. Aquele homem agora, Adão, conhecedor do bem e do mal, agora ele enxergou o quê? Que ele estava nu. Ele enxergou uma condição de nudez, porque agora ele conseguia ver o que ele não via antes. Antes ele não se importava com isso, ele estava nu e não se importava, isso não era importante. Ele estava nu diante de Deus, e a vida dele era perfeita. Mas agora ele enxergou a nudez, e a primeira coisa que ele sentiu foi medo. Por que ele sentiu medo? Porque de fato ele pensou: vou morrer. Deus falou: se você comer vai morrer. O que o homem esperava? Morrer. Então ele perdeu, ele vivia em liberdade diante de Deus e ele perdeu. Porque agora ele era independente. O que ele procurou fazer para se proteger? Ele procurou cobrir a sua nudez. E ele fez uma cobertura, ele mesmo fez, de folhas de figueira. Mas sabe, Deus, no seu plano de salvação para o homem, ele agora a morte exigia, o pecado agora exigia a morte. A morte precisava acontecer. E Deus já fez ali o primeiro sacrifício de um animal. A Bíblia fala sobre isso, como eu acabei de ler para os irmãos. O Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que ele fez? Da onde ele tirou a pele? De um animal. Nós cremos que foi um cordeiro, até porque a Bíblia fala que Deus provê para si o cordeiro. Então, queridos, o fato é que Deus fez um plano de salvação e fez o primeiro sacrifício de um animal no lugar do homem. O homem foi condenado à morte pelo pecado, e agora era preciso esse sacrifício de sangue. E Deus o cobriu com a pele desse animal. O que simboliza isso? O futuro sacrifício de Cristo. Cristo pagou no nosso lugar, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O plano então estava definido, da parte de Deus, o plano de salvação, e começou a ser executado. Eu quero dizer, meus amados irmãos, aquele animal, o sangue dele servia por um tempo, né? Era um sacrifício temporário, ele cobria o pecado, mas ele não tirava os pecados, o pecado. E continua sendo assim o plano. O plano para voltar ao propósito eterno de Deus está na obra do Cordeiro, no sacrifício provido por Deus para nós. Deus proveu o Cordeiro. Sabe, Abraão creu nisso. Quando Deus exigiu dele o sacrifício do seu único filho, prometido pelo Senhor, Isaac. Isaac era o filho prometido. Isaac justamente era a promessa do filho que viria, o filho da mulher, o Messias. Isaac simbolizava isso, a promessa feita por Deus, e aquilo que Deus falou, né, lá no Éden, para a mulher, que o filho que ela teria inimizade contra a serpente, e ele pisaria na cabeça da serpente. O filho da promessa. Jesus é o filho da promessa. Isaac veio representando a Cristo como filho da promessa. Portanto, quando Abraão teve esse filho da promessa, e Deus exigiu dele que ele levasse Isaac para o sacrifício, isso aí já simbolizava aquilo que Deus esperava de si mesmo. Abraão representa o pai, assim como Deus é o pai. Abraão era um pai exaltado, mas depois veio a ser pai de multidões, porque Deus é pai. Deus é pai das nossas vidas. Portanto, Abraão creu em Deus e ele levou Isaac para o sacrifício. Assim como Deus Pai entregou Jesus, o seu filho unigênito, para morrer por nós, Abraão entregou Isaac. No meio do caminho, Isaac perguntou para Deus, para o seu pai: e o cordeiro, para o sacrifício? Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro, filho. Então Isaac era o cordeiro, mas Abraão creu que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar Isaac, se ele realmente fosse imolado. Mas na hora que ele foi fazer o sacrifício, Deus falou: pode parar, porque eu sei agora que você não me nega nada. Por quê? Alguém que entrega o próprio filho para morrer
vai negar o quê? Portanto, Abraão foi o pai da fé, porque ele creu em Deus. E é essa mesma fé que nós precisamos ter em cada situação. Para estar no propósito original de Deus, nós temos que fazer a vontade dele. Para que o propósito original de Deus se cumprisse, Jesus veio e morreu no nosso lugar. Portanto, meus queridos, o Cordeiro aponta para essa porta, para esse caminho da restauração da comunhão com o Pai. Nós somos, segundo Gálatas 3:7, filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, herdeiros do propósito eterno de Deus. Olha o que a palavra diz. Hebreus 6:17 diz o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São muitas coisas que nós podemos compartilhar a respeito dessa passagem, mas eu quero firmar naquilo que Deus está falando aqui. Olha, Deus não muda o seu propósito, a imutabilidade do seu propósito. Deus criou o homem para ter com ele relacionamento, para que o homem possa se relacionar com Deus e viver a vontade de Deus. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem em unidade, Jesus falou: aquele que crer nas minhas palavras vai viver em unidade comigo e com o Pai. Portanto, Deus não muda, e o que Ele planejou vai se cumprir. De uma forma ou de outra vai se cumprir, porque ninguém vence o Senhor. A questão aqui, meus queridos, que é fundamental, é que nós continuamos a ter essa essência de querer ser como Deus. Por isso que isso está em nós desde o início da criação. Antes que houvesse mundo, Deus já planejou isso. Tudo determinado por Ele, o nosso Deus. Mas sabe, é a mesma situação de Adão que se repete em nós hoje. Porque nós temos a cada dia as duas árvores diante de nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é natural em nós, porque já faz parte da nossa carne. Nós já sabemos tomar decisões, nós já fazemos aquilo que queremos, aquilo que a carne quer. E nós temos diante de nós a árvore da vida, que é Jesus Cristo. A verdade, que é Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo. O único caminho que leva ao relacionamento com Deus, Jesus Cristo. A verdade que nos liberta desse pecado da independência, de fazer tudo segundo aquilo que a gente quer, da desobediência, nos liberta do desconhecimento da forma como a vida de Deus ocorre. Mas para isso, queridos, nós precisamos decidir pela árvore certa. Então, meus amados, é importante você saber por que você tem que decidir pela árvore certa, por que você tem que buscar a Deus, por que você tem que ler a Bíblia, ouvir a palavra, porque é assim que você vai conseguir fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus hoje é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas a vontade essencial de Deus, o propósito eterno de Deus é simplesmente relacionamento. Nós nos relacionando com Ele. Por isso Colossenses 1:9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder e segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então veja, Deus planejou você para frutificar. Deus planejou você para ser tal qual Ele é. O caminho do retorno ao propósito eterno de Deus, que é o que cada um de nós precisa.
onde flui a vida de Deus, que vem da árvore da vida, através do evangelho da graça de Cristo, de conhecer a vida de Deus que está em Jesus, pelo ouvir da pregação da palavra, como você está ouvindo hoje. É isso que Deus tem. Esse é o caminho do retorno. O caminho do retorno é ouvir a pregação da palavra. Eu quero te dizer, como se converterão, como mudarão de rota, se não houver quem pregue? Eu estou pregando para você hoje, para que você possa entender. O propósito eterno de Deus para você não é que você simplesmente viva para trabalhar, casar, fazer filhos, comer, viver naturalmente e morrer. Não. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano está determinado lá no propósito eterno. Deus escreveu os seus dias antes que houvesse mundo, a Bíblia diz. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus escreveu os seus dias, planejou o seu propósito. Portanto, meus amados irmãos, essa vida se reproduz em nós quando nós buscamos a Deus, quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos movidos no Espírito. Eu oro a Deus para que o Espírito toque a sua vida e que essa palavra repercuta no seu coração, que renove a sua mente. Portanto, nós fomos escolhidos por Ele para nos conduzir. Veja bem, entenda bem, quando Deus nos alcançou e quando nós ouvimos essa palavra que é vida, Ele nos trouxe de volta para o caminho do Pai. Alguém falou para você de Jesus, alguém pregou o Evangelho para você, alguém te ensinou a palavra e você agora conhece a Deus. Mas o que a palavra de Deus diz é que essa vida que nós recebemos, ela vai se reproduzir em nós. Aquilo que Deus falou para o homem lá no Éden: crescei, multiplicai, sujeitai e dominai. Então nós estamos aqui para sujeitar e dominar o diabo, o inimigo, porque nós estamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades. Mas nós viemos para crescer e multiplicar. No plano natural, para termos casamentos com filhos, e no plano espiritual, para fazermos discípulos. Os nossos filhos também precisam ser nossos discípulos. Eu quero dizer para você, esse é o caminho de volta ao propósito de Deus. Essa vida se reproduz em nós quando nós passamos a ministrar nas vidas de outras pessoas, para que cruzarem os nossos caminhos. É assim que nós crescemos e multiplicamos segundo o eterno propósito de Deus. Desde sempre Deus planejou isso. Deus criou o homem e colocou ele na terra para crescer e multiplicar. Portanto, o propósito continua sendo o mesmo. O que é que Deus queria? Que a família crescesse. Família é propósito de Deus. E eu quero te falar, a família de Deus é a igreja. Heróis da fé como o apóstolo Paulo nos deixaram essa mensagem, esse exemplo de como vivermos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Ele reconheceu a graça de poder servir a um Deus que ele perseguia. Ele não conhecia Deus de fato, ele era um religioso, ele aprendeu o Velho Testamento, mas ele não conhecia Deus, assim como muitos, infelizmente, não conhecem. Sabe, e em nome de um Deus que ele seguia, ele perseguiu e matou cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, a sua vida foi mudada. Porque ele recebeu vida de Deus pela palavra de Cristo, numa experiência sobrenatural de salvação. Ele teve um encontro com Jesus, assim como nós tivemos. A mesma graça que ele recebeu, nós recebemos. Olha o que a palavra diz em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Mediante a fé em Cristo, queridos. Cristo é a imagem perfeita do propósito eterno.
O que é que Deus quer? Filhos como Jesus. Por isso, você foi chamado para isso. Jesus te escolheu. Quando você entende o propósito eterno do Senhor para o homem, que é fazer parte dessa família, através da pessoa do Filho, que tornou o homem natural em um filho, para todo aquele que crer em Jesus, receba e se torne filho de Deus. Nós somos criados para ser assim como Jesus é. A nossa vida nesse mundo, quando nós entendemos isso, adquire um novo sentido. É isso que eu quero te dizer hoje. Se você entende que você foi criado para viver o propósito eterno de Deus, que é a igreja, a sua vida muda o sentido. Você não está aqui mais para viver de qualquer forma. Você não está aqui simplesmente para receber bênçãos de Deus e viver do seu jeito. Você está aqui para cumprir um propósito. E o seu propósito é ser um instrumento de Deus para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Quando você entende isso, a sua vida é toda mudada. As coisas desse mundo já não têm mais a mesma importância que tinham antes. Sabe, meus amados, eu deixei tudo que eu tinha para trás. Na verdade, Deus me deixou no chão para que eu pudesse entender que não havia outra coisa de valor. Precisei perder o que eu tinha para entender que o valor genuíno é Deus. Que você possa ter essa revelação, que você possa entender que você foi criado para isso. A partir dessa compreensão, as coisas desse mundo se tornam desprezíveis, comparadas com a riqueza do porvir. Jesus passou pelo sacrifício que passou, porque Ele olhou aquilo que ia acontecer depois. Ele olhou a sua salvação, a minha salvação. Eu quero que você entenda, o que você tiver que passar, se você se voltar para Deus, vale a pena, porque depois você vai ser aquele que respondeu a Deus e que cooperou para que a igreja crescesse. Então as coisas desse mundo, dessa vida, elas se tornam desprezíveis, comparadas com a vida eterna que Deus tem, onde a riqueza, a essência do Senhor, que nos criou, vai voltar a ser manifestada a nós. Sabe, a vida com Deus, no reino de Cristo, na eternidade, é uma vida que não vai haver pecado, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver morte. Mas Jesus falou que a morte é o último inimigo a ser vencido. E aquele que crê nele já passou da morte para a vida, já não morre eternamente. Nós somos criados, queridos, para viver essa vida, a vida eterna, abundante, inesgotável, em perfeita harmonia com Deus. Romanos 8:28 fala, preste atenção: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus te conheceu antes que o mundo existisse, e Deus predeterminou, segundo o propósito dele, que você seja transformado e seja exatamente como Cristo é. Para isso, queridos, é importante que você entenda: você precisa buscar o caminho de Deus e não as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que, e nos ensina que em 1 João 5,19 ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, a palavra de Deus ensina que nós que cremos em Jesus somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Isso mostra que há uma diferença muito clara entre duas classes de pessoas que há na face da terra: a igreja e o mundo. O mundo jaz no maligno, porque o mundo está no controle do diabo, e o diabo já está condenado. Então as coisas do mundo são coisas condenadas, vão deixar de existir, porque Deus vai fazer tudo novo. Tudo isso que você está vendo, essa ilusão, a riqueza, os bens materiais, tudo isso vai passar. Deus vai fazer tudo novo. Só que eu quero dizer que na sua vida, Deus já fez tudo novo. Você precisa começar a viver isso. Portanto, a Bíblia diz, 1 João 2,15, já estou terminando: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
Aquele que faz a vontade de Deus vive o propósito eterno de Deus, permanece eternamente. Então, amar o mundo de maneira prática significa viver como vive o mundo, fazer do jeito que o mundo faz, ser tomado pelas coisas do mundo, conduzido pelos interesses naturais, assustado com o medo de uma doença como o Covid-19, ou interessado somente em ter dinheiro, em procurar um emprego, em sustentar a sua casa, sem confiar e sem colocar nas mãos de Deus o seu destino. Portanto, eu quero te falar, o mundo está condenado, e junto com o mundo condenado não há nenhuma boa expectativa para o futuro. O mundo já está com os dias contados, e eu quero te falar, está próximo, o fim está próximo. O que o mundo oferece são prazeres da carne, coisas superficiais, passageiras, que não têm em si nada que edifique para a eternidade com Deus. Em suma, o mundo vive sem um propósito duradouro. O mundo vive sem um propósito eterno. Mas você não pode viver assim. O mundo vive somente para aproveitar o momento, enquanto pode, antes da morte. Mas nós que passamos da morte para a vida com Deus nos dá um novo sentido, um propósito eterno, de sermos essa família bendita, vivendo em comunhão, porque essa é a forma como o Pai, Filho e Espírito Santo vivem. Sempre viveram e sempre viverão. A porta foi aberta para nós. Vamos viver na comunhão com Deus, vamos viver o propósito. O apóstolo Paulo falou que receava que a igreja estivesse sendo enganada, assim como a serpente enganou Eva. Não se deixe enganar. Não há nada de bom nesse mundo para você. Portanto, o Senhor nos mandou ir, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Ele nos ordenou. E assim Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada. Portanto, meus amados irmãos, a vida que Deus nos dá tem um sentido eterno, um propósito eterno, para que nós sejamos de fato essa família bendita, vivendo em comunhão e harmonia com Deus. Essa é a forma como Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem eternamente. Eles sempre viveram assim e sempre vão viver. Deus nos criou para viver com Ele, nesse propósito eterno. O pecado interrompeu esse plano do Senhor momentaneamente, porque o inimigo enganou o homem. O inimigo desviou o homem do propósito eterno de Deus. Mas sabe, foi para isso que se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e resgatar o homem. 1 João 3,8 diz isso. Foi para isso que Jesus veio. O apóstolo Paulo, então, ele manifestou essa preocupação de que a igreja pudesse estar sendo e estava sendo enganada pelo diabo, assim como ele enganou Eva. O que ele fez com Eva? Despertou nela a cobiça, o interesse por algo que dava prazer, pelo conhecimento. Eu quero dizer, Deus não quer te impedir de conhecer as coisas. Deus quer te fazer conhecer as coisas sob o olhar dele. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas você precisa buscar a Deus e você precisa ser usado por Deus para conhecer. Sabe, irmãos, o fato é que quando o diabo engana, ele corrompe a mente, ele afasta as pessoas de Cristo. Ele faz com que as pessoas acreditem em algo contrário àquilo que Deus disse. Ele usa a própria palavra de Deus para desviar o homem desse caminho, conduzindo para algo que é perdição. Então o diabo quer que você busque as riquezas, porque Deus quer te dar riquezas, mas o diabo quer que você foque na riqueza e não em Deus. Deus te deu também o prazer fisiológico para ser vivido, mas o diabo transforma isso em adultério, em gula. Então Deus fez coisas boas e o diabo tenta adulterar para afastar você do caminho de Deus. E aonde que ele faz isso? No mundo. Quem é que te oferece isso? É o mundo. E aí você se ocupa com as coisas do mundo e deixa as coisas de Deus para lá. E aí você não vive o propósito eterno. Eu quero dizer para os irmãos, quem se deixa levar pelas coisas desse mundo, se afasta das coisas de Deus, onde Cristo é o centro de tudo.
Não permita que o inimigo te engane mais. Não permita que ele te engane. Se você não está sendo enganado, glória a Deus. Mas se por acaso você está apegado às coisas desse mundo e não tem tido tempo para Deus, não deixe o inimigo te enganar mais. Você foi feito para ser um com Deus. A sua vida só tem sentido se for junto a Deus. Uma vida sem Deus é uma vida sem valor, uma vida vazia. Sabe, você foi feito para ser um com o corpo de Cristo. Eu ouvi uma pessoa falar assim: não, minha parente acredita em Deus, ela só não acredita na igreja. Mas Jesus morreu pela igreja. Deus morreu na cruz pela igreja. Ele pagou pela igreja. Você ter um relacionamento só com Deus é algo que não existe, porque você não vê Deus. Você precisa se relacionar. Você precisa ser usado por Deus para viver o propósito eterno dele. Assim você vai viver como Deus vive. Sabe, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós juntos somos o corpo e a igreja do Senhor. O nosso propósito eterno é conhecer ao único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. A Bíblia diz em João 17:3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e esse é o propósito eterno, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E depois disso, o que Jesus falou? Para nós darmos testemunho dele. Nós somos escolhidos para ir e dar fruto. Fruto que Deus quer de nós são as vidas que nós vamos ganhar. Vidas, almas salvas. Esse é o propósito de Deus. Não é o dinheiro, não é o trabalho, não são as riquezas. Eu quero dizer para você, não é o seu prazer natural, é a obra de Deus. Que você possa ter revelação disso. Que você possa testemunhar a respeito do que Cristo fez na sua vida. Que você possa ir e fazer discípulos. E esses discípulos vão fazer outros discípulos. E vão se tornar todos filhos de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e colocar a sua vida diante do Senhor. Aí na sua casa onde você está, feche os seus olhos. Eu vou orar e nós vamos encerrar com um louvor, porque só Deus, só Ele, que é santo, pode nos dar toda a revelação que nós necessitamos para viver o propósito eterno. Deus te ama, Deus te escolheu e Deus vai cumprir esse propósito. Mas Ele quer que você creia e que você o busque e que você seja usado por Ele. É isso que é viver o propósito eterno de Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, por todos aqueles que hoje estão nos ouvindo essa ministração. Eu oro para que o Teu Espírito os toque de maneira profunda, de maneira poderosa e verdadeira, para que a revelação do propósito eterno de Deus entre nos seus corações. Entre, que seja revelada a Tua vontade, que seja revelado o Teu Espírito, que os meus irmãos possam ser tocados por isso, e que a vida deles não seja mais uma vida comum, uma vida como qualquer pessoa vive, mas que eles sejam conduzidos a um novo nível de expectativas. Que as expectativas deles estejam em primeiro lugar no Teu reino e na Tua justiça, para que todas essas demais coisas que eles precisam, que nós precisamos, nos sejam acrescentadas. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra assim como ela é feita no céu. E não nos deixe cair em tentação. A tentação de continuar vivendo de maneira natural, buscando as coisas e não ao Deus verdadeiro. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos da cegueira que o diabo gera. Livra-nos, Senhor, do medo, da ansiedade. Livra-nos da avareza, da cobiça. Livra-nos da preguiça. Livra-nos de viver debaixo da justiça própria. Livra-nos da autopiedade. Livra-nos, Senhor, de sermos displicentes e indiferentes ao Teu propósito. Livra-nos, Senhor. Vai tocando agora a vida de cada pessoa que está em casa. Vai
Vai tocando essa mãe que está ansiosa pela cura da sua filha. Vai tocando esse pai que hoje está enfermo e a família está toda preocupada. Vai tocando agora aquele que hoje está desempregado e que precisa da tua provisão. Vai tocando para que ele saiba que o Senhor é Deus na vida dele, que o Senhor não o desampara. Vai tocando agora esse casal que está em desacordo, que está brigando, que está pensando em se separar. Vai tocando a vida deles agora, para que eles entendam que não foi para isso que o Senhor os uniu. O Senhor não os uniu para que se separem, mas os uniu para que tenham uma vida em comunhão, para que aprendam a viver o propósito de Cristo. Vai tocando agora, Pai, esses jovens que estão afastados, que estão voltados somente para o seu interesse natural. Vai tocando esses jovens, Pai. Jovens que hoje não estão entendendo o propósito de Deus, mas que o Senhor quer mostrar para eles. Que haja verdadeiros adoradores. Que o Senhor vai tocando agora, Pai. Vai dando experiências para esses jovens. Vai tocando a vida daqueles que estão desviados, que estão afastados, Senhor. Atrai-os a Ti. Atrai-os a Ti. Porque só o Senhor é santo. Eu declaro, que o Senhor se levanta nessa nação. O Senhor se levanta na Bélgica, em Bruxelas. O Senhor se levanta em Ostende. É onde mais o Senhor nos levar, para levar a Tua palavra, para espalhar a Tua igreja. Nós declaramos que a Bélgica pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que o Rei dos Reis está acima de todos os reis da terra. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo na sua vida. Viva o propósito eterno de Deus. Para isso o Senhor te escolheu. Viva a vida que Deus planejou para você. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh. Chega para lá. Obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo, ó Deus, que todo aquele que ouvir essa palavra, a tua palavra diz que é pela pregação da palavra que vem a conversão. Por isso que hoje haja conversões no nosso meio. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, eu quero que você repita essa oração comigo. Levante a sua mão, põe a sua mão no seu coração agora e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e que veio ao mundo em carne e sangue e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas a tua morte não pôde conter-te, porque o Senhor não tinha pecado. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Por isso eu te convido, entra no meu coração, faz morada no meu ser, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, para que eu esteja contigo todos
todos os meus dias e por toda a eternidade, cumprindo o teu propósito eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua salvação. Se você fez essa oração, confessou com a boca, crendo com o coração, eu quero te dizer, hoje você recebeu a salvação de Cristo. Hoje você é chamado Filho de Deus. Se é assim com você, me procure no nosso Facebook, no nosso Instagram da Igreja Videira Bruxelas e na nossa página no YouTube, no nosso canal do YouTube, existe o meu contato. Você pode me procurar. Eu quero orar pessoalmente por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a vida de todo aquele que hoje confessou a Jesus como Salvador. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana preciosa, e compartilhe conosco todos os dias, às 9 horas da manhã. Nós temos o devocional pelo Instagram e pelo Facebook. Participe e seja abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.